e a singeleza da leitura sem pressa, a leitura do texto bíblico pelo texto bíblico, da percepção, do conhecimento em que a gente possui, poderia ser o suficiente para a gente ver, extrair das letras do livro de Marcos ensinamentos profundos que deveriam permanecer dentro de nós. E como eu falei no início, questão de sobrevivência, ou se fazia isso ou se perdia a fé, porque o contexto era péssimo. E o impacto disso tudo, como eu comecei a fazer isso sem pressa, sem calendário, eu consegui terminar o livro de Marcos, 16 pequenos capítulos, em 5 meses. Exatamente o contrário daquilo que enquanto 5 meses se leriam diversos livros, eu li só um evangelho, um dos mais importantes. E a partir dessas reflexões de leitura, de estudo, de escrita, a gente conseguia encontrar o Cristo tão embaçado, tão intoxicado pelo poder religioso ultimamente. Na maioria das igrejas, eu não quero generalizar, porque houve pessoas comprometidas com este evangelho que não se permitiram vender o espaço religioso por essas maquinações e sanha pelo poder. É bem verdade. E é só você procurar que você vai ver muita gente aí comprometida de todas as formas com o reino, sem estabelecer barganhas com o poder político. E a partir disso, o impacto da liberdade do evangelho foi, o resultado dessa liberdade do evangelho foi ainda é sobremodo impactante para mim. Pois nós começamos a encontrar a possibilidade de viver um cristianismo irreligioso, como fora proposto lá por Dietrich Bonhoeffer, lá na Alemanha nazista, enquanto ele via a degradação do mal dentro do seu próprio país, a perversidade irrefreada, as atrocidades contra o ser humano, e ele viu parte, ou a maioria das igrejas envolvida com aquilo, em nome de Deus, em nome de uma pátria que deveria ser defendida a todo custo. E ele falou sobre o cristianismo religioso como uma proposta de futuro, se alguém quiser ainda conseguir falar de Jesus ou do cristianismo em um mundo pós-moderno. E esse autor é muito importante para ser contextualizado para o nosso século XXI, porque ele falou de um cristianismo sem religião, ou indagou sobre uma determinada questão imprescindível para quem ainda quer considerar a palavra cristão uma palavra útil para o século XXI, no sentido de ser uma cosmovisão que possa contribuir para o bem comum na esfera pública. Porque nós não temos a pretensão de converter as pessoas, ou todas as pessoas, à nossa religião. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Aliás, se você for trabalhar o aspecto escatológico da coisa, é mais explícito ainda que isso não vai acontecer. Então por que eu preciso estar embandeirando projeto de poder, de dominação, para que todas as pessoas se submetam ao meu modo de pensar? Não é melhor eu ver os valores mais caros que a história legou ao cristianismo como úteis de serem incorporados ao bem comum para afetar e transformar as realidades mais duras do nosso tempo, especialmente as do nosso país, que historicamente foi esmagado por toda espécie de opressão e destruição de direitos aos mais fracos, aos mais empobrecidos. Essas pessoas são personificadas no discurso da fé. Foi com elas que Jesus encarnou o Evangelho. Foi ao lado delas que ele passou a maior parte do seu tempo enquanto estava na Terra. Se isso me identifica com algum aspecto político, isso é meramente transitório, passageiro, porque isso não me define. Eu não sou uma pessoa de militância política e nem condeno quem é, porque eu acho que é útil para as pessoas se tornarem militantes daquilo que elas querem ser, com respeito às pessoas, sabendo que o seu direito também pode ser estabelecido no respeito do direito das outras pessoas. Essa não é a questão.
a minha opção cidadã ou política, ela é secundária. E embora seja secundária, ela precisa ser respeitada, que é o que a gente não consegue ver. Então ela fala do Bonhoeffer acerca o que ele indaga: Cristo e o mundo que amadureceu. Em outra versão, Cristo e o mundo que se tornou adulto. Se a gente quisesse comunicar do ponto de vista dos nossos dons, das nossas vocações para esse mundo que nós chamamos dentro da teologia de mundo caído e sem Deus, a gente precisa dominar os códigos, a gente precisa ter as linguagens específicas e próprias para que a gente possa estar nessa arena de diálogo pelo bem comum. Porque tem muita gente que, quer seja relacionadas a outras religiões ou outras percepções de ordem filosófica ou política, que querem o mesmo. E por que eu preciso excluí-lo só porque ele não é cristão ou porque ele não pertence à minha fé evangélica? Então esse vídeo ele tem essa característica pedagógica: incomodar você para rever o tipo de cristianismo que você tem vivido. E eu gostaria de citar, para terminar esse vídeo, uma fala do Dietrich Bonhoeffer, que é incorporada inclusive no filme O Agente da Graça. Mas são de textos que ele escreveu enquanto esteve preso, são de textos que ele escreveu antes, e é importante salientar, enquanto esteve preso antes de ser enforcado pelo regime nazista de Hitler. Mas é importante enfocar a percepção que esse homem está tendo lá na década de 40, acerca do futuro, acerca de 70 e 80 anos depois, que é o tempo que nós estamos vivendo, e perceber o quanto é importante a gente compreender que a fé que nós dizemos ter enquanto fé cristã precisa também amadurecer, porque o mundo amadureceu. A fala diz assim: eu estive pensando no que Cristo irá significar no futuro. Vamos precisar de uma nova forma de cristianismo à medida que o mundo envelhece. Precisamos mais do que apenas uma religião no sentido formal. Precisamos de fé e de Jesus Cristo em seu ponto central, no lugar que ele é devido. Um verdadeiro cristianismo significa compartilhar, sobretudo, a dor do outro. A religião mais correta, agora eu estou comentando no meio da citação, não é o cristianismo católico evangélico, a religião espírita ou a religião umbandista. Não é essa a questão. O texto sagrado que o cristianismo incorpora para si, lá em Tiago, diz expressamente que a verdadeira religião é cuidar, é amparar o órfão e a viúva em suas necessidades e fugir da corrupção. A corrupção que está profundamente latente e presente à nossa volta. Essa é a verdadeira religião. Não tem um Deus aí que precisa ser colocado acima de todos. Não. Tem um discurso de fé que pode vir de um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, mas que na expressão do amor desse Deus, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é bondoso, porque ele toca nas necessidades mais profundas das pessoas desse mundo. A ideia do discurso mais correto sobre Deus é que Deus existe sob as coisas desse mundo. Deus existe com as coisas desse mundo. Deus existe nas coisas desse mundo. Então esse discurso precisa ser compreendido para que a fé que nós desenvolvemos muitas vezes em templos, em reuniões marcadas, possa ter algum sentido e não alienar tanta gente a despeito do que falamos e fazemos. E o final da citação, é porque professor é assim, né? Vai ler uma citação e já está explicando. Ele está falando de um dia em que isso precisa, o que vai chegar, um dia em que o verdadeiro cristianismo significa compartilhar a dor, sobretudo do outro. Mas quando chegar esse dia, haverá uma nova linguagem, talvez até pouco religiosa, mas libertadora e redentora, como foi a linguagem de Jesus.
irá chocar as pessoas pelo seu poder. Será a linguagem da nova verdade, proclamando a paz de Deus junto aos homens. Então esse vídeo, que eu acabei gravando aí em 2 partes, por uma necessidade de expressar e me comunicar com as pessoas, especialmente aquelas que me conhecem e aquelas que não duvidam dessa verdade. Que Deus abençoe a sua vida e que Jesus possa cada dia desintoxicar a sua fé de tanta coisa tóxica que embaçou a comunicação do Evangelho nos últimos anos. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e a todas.